Olá, eu me chamo Maria Carolina Aguiar Amaral, sou engenheira agrônoma, mestre em agronomia e atualmente sou doutorando no programa de pós-graduação em Biosistemas da Universidade Federal do Sul da Bahia. Vou apresentar o trabalho intitulado de Atributos Físicos do Solo e Sistemas de Cultivo de Cacaueiro e Mata Nativa. Esse trabalho, ele tem de coautoria o João Carlos Medeiros, Jaqueline Dalla Rosa, o Danilo Gomes de Oliveira, Ivan Pereira Santos e a Crícia de Santana Oliveira. Bom, o cacau ele é uma cultura de grande importância socioeconômica no cenário mundial e o cacaueiro ele é tradicionalmente cultivado em sistemas agroflorestais. E esse tipo de sistema ele tem um papel essencial no armazenamento de carbono, tanto acima quanto abaixo do solo, por meio da deposição contínua que existe nesse sistema de resíduos vegetais. E no Brasil, a Bahia é o maior produtor de cacau com destaque para a região sul da Bahia. No entanto, a crescente demanda por cacau tem levado a intensificar desses sistemas, com a implantação de sistemas adensados a pleno sol em diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil. Portanto, há a necessidade de se estudar quais os impactos possíveis dessas mudanças de uso do solo. Nesse sentido, as plantas de cobertura elas podem ser utilizadas em consórcio com o cacaueiro a pleno sol como uma estratégia a fim de gerar uma conservação do solo, melhorar a saúde do solo, aumentar a produção agrícola e minimizar o impacto em comparação a um solo descoberto. Dentre os benefícios que a planta de cobertura traz, a gente tem o sequestro de carbono orgânico no solo, a melhoria das propriedades físicas do solo, como a redução da densidade, a melhoria da estruturação e das propriedades hidráulicas, aumento da macroporosidade e agregação do solo, além da diminuição da resistência à penetração. Portanto, com este trabalho teve o objetivo de caracterizar os atributos físicos de umidade volumétrica, densidade do solo e resistência à penetração do solo, em cultivos de cacaueiro, a pleno sol, cabruca, comparados com a mata nativa. Bom, esse trabalho ele foi conduzido na CEPLAC, que é a Comissão Executiva de Plano Lavoura Cacaueira, que está localizada em Ilhéus, na Bahia, e foram utilizadas 3 repetições fixas. Os sistemas estudados foram 4 sistemas de cacau no sol, sendo 3 deles com planta de cobertura, um com fabácea, outro com poáceas e outro com plantas espontâneas, e um solo descoberto, um sistema agroflorestal a cabruca, que é quando a gente tem ali a Mata Atlântica e o cacaueiro ele é inserido no subbosque da Mata Atlântica, tem um raleamento da mata nativa, insere o cacau e mantém assim algumas espécies da Mata Atlântica. E uma referência que foi um fragmento de Mata Atlântica que está em regeneração, que já tem aproximadamente 40 anos sem nenhuma ação antrópica. Bom, em cada sistema foram delimitadas 3 repetições fixas, nas quais foram abertas trincheiras e foram coletadas amostras deformadas de solo nas profundidades 0,10, 10,20 e 20,30. A densidade do solo e a umidade atual em base volumétrica foram determinadas por meio do método cilindro, de acordo com Teixeira e colaboradores, 2017. E essas amostras elas foram secas em estufa de ar a 105 graus até a obtenção de peso constante. A resistência à penetração foi obtida por meio de um equipamento penetrante de impacto, nas 3 profundidades estudadas, e esses dados obtidos eles foram submetidos à análise de normalidade e homogeneidade, e as médias foram comparadas pelo teste Fischer, com auxílio do programa Assistat. Bom, na tabela 1 a gente pode observar aqui os dados de umidade do solo nas camadas 0,10, 10,20 e 20,30 centímetros, que foram as camadas que foram estudadas, e a gente observa que não foi observada diferença significativa para a umidade na camada 0,10. Então, entre os sistemas estudados, muito provavelmente a influência direta das condições climáticas foi capaz de uniformizar a umidade do solo de maneira semelhante em todos os sistemas avaliados. Já nas camadas 10, 20, 20 e 30, observou-se um padrão mais definido, de forma que o sistema de cacau consorciado pelo sol com vegetação espontânea e fabácea apresentaram os maiores teores de umidade, enquanto a cabruca e a mata apresentaram os valores de umidade mais baixos, sendo que a cabruca ainda foi inferior. Então, nesses sistemas, provavelmente a cobertura vegetal das plantas ela foi capaz ali de contribuir para a manutenção de uma maior umidade do solo. E as culturas de cobertura elas podem alterar as propriedades físicas do solo, de forma a incluir uma estabilidade de agregados e aumentar a capacidade de retenção de água disponível, aumentando assim a infiltração e justificando esse teor de umidade ali maior nesses sistemas. Na tabela 2, a gente observa os dados de densidade do solo nos sistemas estudados e nas 6 profundidades estudadas, e a gente tem que a cabruca ela apresentou a maior densidade do solo, enquanto os sistemas a plano sol com braquiária e vegetação espontânea tiveram as menores densidades.
Na profundidade 10, 20, 20 e 30, a mata ela apresentou os maiores valores de densidade, enquanto sistemas a plano sol com braquiária e vegetação espontânea tiveram os menores valores. Essas menores densidades do solo observadas no cultivo a plano sol, com espontânea e com braquiária, elas podem indicar um solo menos adensado, né? Favorecido pelo desenvolvimento constante das raízes que tem nesse tipo de sistema. Na 3, a gente observa aí os resultados sobre resistência da penetração do solo, né? A gente tem que na camada superficial, 0,10 centímetros, no cultivo pelo solo com fabáceas teve a maior resistência à penetração, enquanto na camada 10, 20, o cultivo pelo solo apresentou a maior resistência à penetração, né? Os três cultivos. E na camada 20 e 30 observou-se o mesmo padrão. Em sistemas a plano sol, essas plantas de cobertura elas têm um crescimento radicular muito acentuado, né? O que pode fazer com que haja ali uma maior coesão estrutural, o que justificaria justamente essa maior resistência à penetração desses sistemas. Então a gente conclui que o uso de plano de cobertura em sistema de cacau a plano sol, ele favorece a melhoria e conservação da qualidade física do solo, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento radicular e contribuindo para o manejo mais sustentável desse sistema. Muito obrigada.